Em agosto de 2024, a barragem do Nasa Park rompeu, destruindo diversas propriedades ao redor e afetando também a renda de muitas famílias, como a família do Prado. Por isso, o JD1 veio ver como a família vai passar o Natal e o Ano Novo. Como é que é relembrar esse dia fatídico? Horrível, horrível. Como se fosse o primeiro dia, aquela imagem horrível, né? Um negócio que não sai da sua memória, aquilo lá. Aquele estouro, aquele grito, né? Do meu guri, do meu neto. As minhas netinhas tudo preocupada, né? Em entrar no carro. O que a senhora estava fazendo nessa hora? Como é que a senhora percebeu o que estava acontecendo? Não, quem percebeu foi... quem deu a notícia pra gente foi a Gabriele, né? Aí só que quem ligou pro meu filho foi o marido dela. Aí eu tava deitada junto com as minhas netas, que elas desciam lá pra casa cedinho pra isso. Né? A gente deitava lá junto e ficava lá um tempão, nós deitados e conversando. Aí meu guri entrou dentro de casa e falou: mãe, estão falando que a barragem estourou. Isso aí é uma coisa que a gente sabia, que mais cedo ou mais tarde esse trem ia acontecer, né? Ia acontecer. Aí eu já levantei, né? Já levantei assim, muito preocupada. Aí meu guri falou: só vou escutar ali, né? E nisso ele já encontrou o filho dela, correndo, descendo correndo e gritando também. Aí eu só escutei aquele grito: mãe, pega as meninas e sai, porque não dá mais tempo de nada. E não deu mesmo. Foi a conta de nós entrarmos no carro, saímos antes do cochete, antes de sair do cochete, a água invadiu o chiqueiro, já beirando a casa. E qual que é a imagem que a senhora tem desse momento da água chegando? Horrível, horrível. Porque mesmo estando já dentro do carro, a velocidade que ela estava e para ajudar o carro falhou, foi uma sensação terrível que eu não desejo para ninguém, menina. Não desejo para ninguém. Pra ninguém. Vocês não saíram levando nada? Não, não. Nem a escova, né? Então a gente comprou de tudo, do básico, né? Porque a gente não conseguiu. Meu filho saiu com a roupa do corpo, eu ainda fiquei com 6 pés, porque eu tô com o tendão aqui estourado e tem uma pessoa que estava lavando para mim na época, né? Lavando minhas roupas. Eu saí com 6 peças que estava lá, mas meu filho saiu com a roupa do corpo. E como é que tá hoje? Vocês não estão mais trabalhando no que vocês faziam? Difícil. Não compro mais meus remédios, porque meus remédios é muito caro. E eu estava fazendo um tratamento, né? Porque eu tô com o fígado paralisado. Eu estava fazendo um tratamento caríssimo, em torno de 5 a 6 mil reais por mês, que são injetáveis, né? Bem de Minas, essas ampolas, essas coisas. E eu parei. Então eu voltei a sentir dor violenta da barriga, né? Porque o tratamento, os injetáveis me ajudam muito. Tirava a dor. Agora voltei a ter dor imensa na barriga de novo. Imensa. E qual que era o negócio da família? A gente trabalhava com vendas de queijo mineiro, né? A gente comprava e revendia. E hoje? Hoje estamos aqui sem ganhar um centavo, né? Esperando que, de repente, esses caras, né, põem a mão na consciência, né, que a gente não tem nada mais, nada mesmo, a gente não tem uma colher. Não foi por culpa da gente, foi por culpa deles, né, que fez essa barragem, sem estrutura nenhuma, e aconteceu isso. E eles sabiam que isso aí, mais cedo ou mais tarde, ia acontecer, sabe? Não só eles, como todos, né? Tanto é que na época fizeram muito boletim, né, para não deixar essa barragem para frente, mas sabe como é, né? Quem tem dinheiro, podera. Foi em agosto e a gente já está em dezembro. Natal, Ano Novo, tem algum planejamento? Não, sem expectativa de Natal e Ano Novo. Sem expectativa. Gabriele, já passou certos meses, como é que tá a situação da sua família? Quais os planos para esse fim de ano? Pois é, né? Já praticamente 4 meses, né? Dia 20 já completa. E a gente continua sem expectativa, né? Porque já não houve esse acordo nessa última reunião no dia 11. A gente não aceitou a proposta de pagar em 12 vezes, que eu achei até um absurdo, né? Além de pagar muito abaixo do que a gente perdeu e ainda querer parcelar em 12 vezes, né? É um absurdo. E qual que é esse acordo que eles propuseram para vocês? Então, acho que o nosso grupo familiar é dividido em 2, né? Eu com meu pai, meus filhos, a nossa renda. Eles propôs, a gente perdeu 6 tanques de peixe, 13 porcos, toda a plantação, e vão perder ainda a base de 1 hectare de terra,
que é onde o lamaçal tomou conta da nossa propriedade. Eles ofertou 150 mil para pagar 30% de entrada daqui 4 meses e o restante em até 1 ano. E aí colocariam 2 terrenos também lá dentro do NASA Park, diz eles, avaliado que 750 mil cada um, que até agora eu nem sei de onde tiraram esse valor de terreno, né? Se eles venderem, eles pagariam antes. Se não, tem até 3 anos para ser vendido esse terreno, né? Assim, é uma proposta absurda. Fim de ano, quais os planos? Então, infelizmente é sem planos, né? Eu tenho 34 anos, é a primeira vez que para mim não faz sentido nenhum Natal, muito menos Ano Novo, né? E ainda tem a minha filha que faz aniversário dia 30, né? De dezembro. Então, assim, você fica sem perspectiva de nada. Porque você não consegue recomeçar. A gente fala, vai recomeçar. Tá, mas você mal começa a recomeçar as plantações de hortaliça. Porque agora a terra não é mais adubada, não tem mais a área que já estava toda arrumada, não tem mais a estrutura do chiqueiro, não temos mais a nossa casa. Os tanques estão soterrados. Só dá para ver um pedaço de um deles, o restante foi soterrado. Então, assim, não tem como você falar que vai recomeçar se você não receber uma indenização para começar, né? É um absurdo. E como é que está a situação da família? Onde vocês estão vivendo? Do que vocês estão vivendo? Então, eu tive que mudar para a cidade. Eu e meus filhos e meu esposo, né? Meu esposo sai todo dia para trabalhar em outra cidade, porque ele é funcionário de outra cidade, motorista. E assim, morando de aluguel. Nunca na minha vida pensei em morar na cidade. Cidade era legal para eu ir e voltar com as crianças, nunca para morar. Estamos morando num condomínio onde não pode criança ficar na rua. E a casa é tipo uma kitnet, é pequenininha. Mal coube 2 camas, não entrou nem o berço da nossa nenê. Não cabe dentro, né? Pagando aluguel, água, luz, condomínio. E ainda tentando arcar um pouquinho com as coisas aqui da chácara, né? Igual a conta de luz. A gente fez uma negociação logo após o estouro da barragem, que a gente usava para irrigação. Aqui é poço, né? Então era na energia. Estamos aí com 2 contas vencidas, já está para corte desde o dia 7, a qualquer momento pode ser cortada. E tentando suprir o básico do básico, que é a alimentação. O gás com combustível meu, hoje em dia, por semana, eu tiro até as notinhas, são 175 por semana. Isso eu indo lá na casa e voltando aqui uma vez. Se eu tiver que ir mais vezes, já é um gasto maior ainda. E de onde vocês estão tirando a renda da família? É só do seu marido? Do meu marido, e minha sogra teve que fazer um empréstimo, que agora a gente fez as juntadas, começamos com um inquérito, né, um processo contra os proprietários da barragem, já que não houve acordo. A minha sogra teve que fazer um empréstimo para a gente tentar suprir um pouco de algumas contas e tentar comprar, igual móveis para casa a gente precisou, e tudo comprado usado. Desde a cama, geladeira, fogão, tudo usado, porque tudo é muito caro, né? Até mesmo usado se torna caro, porque a gente tinha o nosso já estava pago. Hoje em dia a gente tem despesas assim que a gente nunca pensou que ia ter, como aluguel, água, luz, condomínio, já são R$2.000. Sobre a barragem em si, né? Qual que é a versão de vocês a respeito da barragem? Porque os donos têm uma versão, vocês têm outra. Sim, sim. Essa barragem já foi construída, começou a construção dela, se eu não me engano, em 1996. Meu pai e meu avô já eram proprietários aqui do Areiro Santa Rosa, desde 1989. Quando essa barragem foi construída, ela foi o represamento do córrego Estaca, né? E nós usávamos a água dele para o areeiro. Então, desde então, já na época, se eu não me engano, era Siriema, não era nem Maçu. Meu pai teve que ir lá, mas meu avô, e ver a situação. Foi denunciada essa barragem desde o início da construção dela, antes dela ser enchida. Porque, assim, não encaixa você represar um córrego para fazer uma barragem para condomínio de luxo. Já está errado aí. E as licenças, né, como a licença da ANA, que é a Agência Nacional das Águas, se eles têm aquele relatório do Minas e Energia, que é de Brasília, igual aqui já era registrado. E a gente vem, meus pais, meu avô, fizeram inúmeras denúncias, não só eles, como vizinhos. Na época de muita chuva, quando eles começaram a encher ela em 97, o que eles faziam? Transbordava a barragem, eles já abriam as comportas. Nisso, o córrego Estaca já inundava. Porque quando eles represou, obviamente, foi criando um assoreamento, que o córrego ficou muito pouco, e depois, quando chovia muito, eles abriam essas comportas. A água já vinha mais próxima, né? Nunca próxima de casa, mas você via que o nível já aumentava muito do normal, né? Então, assim, é uma coisa que foi denunciada não só por nós, só vizinhos, como teve muita gente próprio do condomínio que denunciou, abriu protocolos na Imaçu, para os próprios donos da barragem, alegando que ali não havia
um planejamento, como diz assim, de emergência, caso viesse a romper, né? Tanto para eles lá causar prejuízo, como para quem estava aqui para baixo. Se ela tem autorização, eu fico me questionando o seguinte: que órgão que fiscalizou? Porque aqui na propriedade, eu tenho 34 anos, meus pais mais de 42 anos aqui. Quando que algum órgão veio fiscalizar, seja um bombeiro, um IBAMA, uma promotoria, fazer esse plano de fuga? Ah, a barragem estourou, ó, vocês vão sair por tal área, vai ser a base de tantos mil litros que vai vir em tal velocidade. Nunca teve isso, nunca teve isso. Então, como podem alegar que essa barragem tem um licenciamento, né? E como é que era a vida da sua família aqui antes disso? Ah, era outra coisa, né? A gente criado já na chácara, a gente tinha nossa renda. Trabalhava, sempre trabalhei aqui. Eu, meu pai. Você tinha hortaliça, meu filho, que é especial, autista, já tinha a horta dele, que era para ele. Fazia 2 anos que ele não tomava nenhum tipo de remédio, só mexendo com isso. Ele parou. Agora ele toma 3 remédios controlados e consultas psiquiátricas de rotina, né? Coisa que ele não estava fazendo quase. E as crianças tinham espaço para brincar, as irmãs dele menorzinhas, podia correr para lá e para cá, tem espaço. Era uma vida muito melhor, né? Era uma coisa saudável, que hoje em dia a gente vem aqui, só dá desânimo, até as crianças. Meu filho ficou traumatizado, se estoura um pneu na rodovia, para ele é o estrondo da barragem. Os dias de chuva para ele é os piores dias que tem, porque ele fala que a barragem vai romper de novo. Então, assim, a gente viveu momentos tão bons aqui, e hoje em dia, por conta da negligência, tanto dos órgãos competentes de fiscalizar, né, como dos donos da barragem, infelizmente destruiu nossa vida, né? E agora, qual que vai ser os próximos passos, tanto com o Ministério Público, quanto também na vida da família? Então, agora o Ministério Público até cancelou o grupo no WhatsApp, que era dos moradores. Quem não fez acordo não faz mais parte desse grupo. O Ministério Público já tirou e colocou que quem não fez acordo e não tem interesse, então que siga com os seus advogados para iniciar um inquérito, né? Um processo agora judicial contra os donos da barragem, que foi o nosso caso aqui da Fazenda Estaca, né? Da parte 1, que não teve acordo, e a gente vai iniciar uma luta na justiça. Infelizmente sabemos, né, que isso aí vai anos, porém não adianta a gente aceitar um valor absurdo, que não cobre nem para tombar, gradear as terras novamente, porque aqui tudo foi estocado na enxada. Hoje em dia, se você precisar mexer aí onde esse lamaçal tomou conta, você precisa de trator. Tem que ter maquinário pesado para aprofundar o solo, para ver se começa novamente. Os tanques nós nunca mais vai reaver, porque não tem mais condição de escavar, tem a contaminação, você não pode pôr os alevinos ali dentro de um tanque contaminado, né? E a gente, infelizmente, ingressa agora desde ontem, né, com um processo judicial contra os donos da barragem. E vocês pretendem voltar a morar para cá? A gente olha assim e tenta, né? Tenta imaginar, porém, para construir novamente, já não pode ser num local que era, tem que construir mais acima, que também para a gente acaba, se for ver, também não é viável. A gente ainda tem, é incerto a nossa moradia, a gente não pode dizer que quer construir de novo, é aquele negócio, querer é uma coisa, você poder é outra, né? Porque uma construção também não é fácil. Td1noticias.com, a notícia no seu celular.